Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, aqui estão tuas lindas e maravilhosas palavras, Pai. Fala no coração de cada um de nós que está aqui. Cada palavra que vier sair da minha boca não seja palavra do homem, mas somente palavra do Espírito Santo para a honra e glória do céu. Fala ao coração do teu povo que vem essa noite em busca do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. João capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais o seu discípulo. Amém, gente? O título é A Mulher Samaritana. O título é dessa palavra, A Mulher Samaritana. Palavra curta, objetiva, rápida. O título é A Mulher Samaritana. Mulher Samaritana. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. O Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a palavra diz o seguinte, aqui a pessoa não consegue entender muito bem o que a palavra aqui quer dizer, é que o Senhor Jesus Cristo, ele estava na Judéia, né, e ele ficou sabendo, né, os fariseus estavam falando para ele, para o pessoal, que ele batizava mais pessoas, ele estava ganhando mais discípulos para ele, né, do que João Batista. Então, quando ele ficou sabendo disso, então ele se dirigiu para a Galiléia, né? Ele foi, isso mesmo, para a Galiléia. Ele foi para a Galiléia. E ali, vamos ler aqui no versículo 4. Diz assim: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada o que, gente? Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então aqui, essa herdade quer dizer terra, propriedade, né? Propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Terra, propriedade, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele saiu aqui da Judéia, né? E foi para a Galiléia. E passando ali naquela região, ele estava cansado da viagem, né? Estava cansado da viagem, de caminhar. Então ele resolveu dar uma paradinha ali no poço, chamava Poço de Jacó, né? O Poço de Jacó. Poço de Jacó. E ali ele sentou, estava ali descansando. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele passou naquela região e foi até esse poço de propósito. Porque tinha uma mulher, né? Uma mulher samaritana, né? Que ela estava precisando de um socorro, de um milagre. E o mais importante, a salvação e a vida eterna dela. E o Senhor, como Ele é bom, é misericordioso, é piedoso, Ele, sempre quando tem alguém sofrendo, sempre quando tem alguém desesperado, o Senhor Jesus Cristo está presente. Ele sempre está presente para livrar, para guardar aquela pessoa. E foi o caso dessa mulher samaritana. Entendeu? O Senhor, sabendo da situação dela, porque ela era uma mulher que não tinha felicidade na vida sentimental, essa mulher samaritana. Ela não tinha felicidade. Ela já tinha tido vários companheiros, mas ainda não era feliz, não era completa. Mas aí quando ela se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, quando ela se encontrou com Jesus Cristo, então aí a felicidade dela de verdade veio para a vida dela. Aqui mostra que não é o homem, que não é ninguém nesse mundo que vai fazer você feliz, que é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que muda a história da pessoa quando ela dá ouvido à palavra dele, quando ela dá ouvido às palavras dele. E temos que entender que sempre quando nós estamos em apuros, em dificuldade, né, em aperto, sempre o Senhor Jesus Cristo, ele vai se fazer presente. Ele vai se fazer presente, ele vem para te ajudar, ele vem para te socorrer, ele vem para mudar a sua história. A história dessa mulher nunca mais foi a mesma. A história dessa mulher nunca mais foi a mesma. Isso mostra que todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, a história dele não é mais a mesma. Muda a história da pessoa, é mudada. Por outro lado, essa mulher, ela não entendia o lado espiritual. Essa mulher samaritana, ela não compreendia a situação espiritual. Ela estava mais preocupada com a coisa desse mundo do que
com as coisas espirituais, até porque ela não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, ela não compreendia, não entendia isso. Então, quando ela, vamos ler aqui, né, para a gente, diz assim no versículo 6: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, quer dizer, da viagem, né, assentou-se assim junto da fonte, e era isso, quase a hora sexta. Isso quer dizer, quase o meio-dia. Quase o meio-dia. Isso aconteceu por volta de quase o meio-dia. Quase o meio-dia. Amém? Quase o meio-dia. Então o Senhor Jesus Cristo se dirigindo para a Galiléia, né? A Galiléia. Então ali ele de propósito resolveu sentar ali naquele poço de Jacó, né? Para poder ali salvar aquela vida, salvar aquela alma daquela mulher. Salvar aquela vida, né? Aquela mulher, ela estava acostumada a buscar água todos os dias naquele poço. Era a rotina dela. Era a rotina dela. Mas nesse dia, o Senhor Jesus Cristo mudou a história dela. Mudou a vida dela. Era a rotina dela. Ela ia sempre ali naquele local buscar água para beber. Mas a verdadeira água que ela estava precisando, que o Senhor estava oferecendo para ela, era uma água espiritual. Quer dizer, uma água da vida. Uma água da vida. A água da vida, que é a palavra dele. Que é a salvação, é a vida eterna, né? Então, essa mulher, numa dessas caminhadas até esse poço, para tirar ali água, ela então, nesse dia, ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e nunca mais a história dela foi a mesma. Mudou a situação daquela mulher. Mudou a vida dela. E é isso que hoje está acontecendo na sua vida. É isso que hoje está acontecendo na sua vida. De repente você fala assim: eu estou acostumado em vários lugares. É rotina sua. É rotina sua de ir congregar na igreja. Mas hoje é um dia diferente. Hoje é um dia diferente, pode ter certeza. Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia diferente. Nenhum dia é parecido com o outro. Nenhum dia é parecido com o outro. Essa mulher, ela tinha a rotina de ir àquele lugar todos os dias. Mas esse dia que estava lá o Senhor Jesus Cristo, a vida dela nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. O Senhor Jesus Cristo mudou, transformou a vida daquela mulher. E é isso que Ele está fazendo na sua vida hoje. Você que de repente nessa noite veio aqui, você até pensou assim: eu vou até aquela igreja, mas eu vou em busca de uma situação. Mas você hoje aqui está encontrando uma situação melhor do que aquilo que você veio buscar. Amém? Do que aquilo que você veio buscar. Você de repente veio buscar algo, mas o Senhor nessa noite está te entregando algo muito mais valoroso, muito mais importante do que aquilo que você tem pensado. Amém? Foi o que aconteceu na vida dessa mulher samaritana. Nunca mais a vida dela foi a mesma. Nunca mais a história dela foi a mesma. Mudou. Por que mudou? Por quê? Porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela não teve um encontro com o homem. Ela não teve um encontro com as coisas desse mundo. Ela foi buscar as coisas desse mundo. Mas ela teve um encontro com aquele que é dono de tudo isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha o que a palavra diz no versículo 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Senhor, não, e disse-lhe: Jesus, né? Dás-me beber. Não é isso? Vamos lá de novo, no versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dás-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, quando essa mulher chegou ali para tirar água, o Senhor Jesus Cristo, para testar a fé dela, para ver a intenção do coração dela, para ver o que ela ia falar, de propósito ele disse: mulher, me dás de beber, me dás água. E ela falou assim: olha, Senhor, o Senhor não tem balde para tirar água desse poço, o poço é tão fundo, o Senhor não tem balde. Ela não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada. E de repente é isso que você está nesse momento pensando: não estou entendendo nada. Calma que você vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Então, no versículo 8, né, diz assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me impede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunica com o samaritano. Então havia ali o samaritano com o judeu não se comunicavam. E Jesus Cristo, judeu, né, nasceu ali, faz parte do povo judeu. Então essa mulher, ela era samaritana. E aquilo que o judeu não quis, esse povo quis receber. A samaritana, essa mulher, e não só ela, mas também diz que
Outras pessoas samaritanas que ouviram o testemunho dela foram até Jesus, pediram para ele ficar com eles há 2 dias, e a história daquele povo foi completamente mudada. Então diz assim, vamos lá no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhes: os dons de Deus, quem é o que te diz, dás-me de beber? Tu impediria, e ele te daria água viva. Essa água viva quer dizer, é a salvação, é a vida eterna. Então, o Senhor diz para a mulher assim: olha, se tu soubesse, se tu conhecesse o poder de Deus, é mais ou menos isso que ele está dizendo, se tu conhecesse as coisas de Deus, tu me pedirias água, e eu te daria água viva, água da vida. Que água da vida que é essa? Que água da vida que é essa que o Senhor Jesus Cristo estava oferecendo para essa mulher? Que água da vida que era essa? A salvação, a vida eterna para ela. Estava oferecendo muito mais do que aquilo que ela estava pensando, imaginando, do que aquilo que ela estava buscando. Ela foi ali buscar água comum. Essa água que você bebe um copo agora, e daqui a pouco você torna a ter sede de novo. Quando se está com sede, gente, quando se está com sede, você vai aonde? Você vai beber água normal para que mata a sua sede. Mas há uma sede que há no ser humano, que essa água que nós bebemos não vai matar essa sede. E foi justamente essa água que o Senhor Jesus Cristo ofereceu para essa mulher. Foi essa água espiritual. Está entendendo? A água espiritual, a palavra dele, a vida eterna, a salvação. E ela não estava entendendo nada, compreendendo nada. De repente você que veio aqui nessa noite, você de repente está cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de luta, cheio de situação difícil, como essa mulher também com certeza estava enfrentando. Amém? Mas a ela se dirigir àquele poço, a ela ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a vida dela foi mudada, a vida dela foi transformada. Isso quer dizer que os teus problemas, os meus problemas, os nossos problemas, só o Senhor Jesus Cristo é que pode mudar, é que pode te dar vitória. Somente o Senhor Jesus Cristo é que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida. De repente, nós ficamos tão preocupados com os problemas, com a dificuldade desse mundo, e acabamos não dando atenção o mais importante, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna, que é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Amém? Foi o que o Senhor aqui nessa conversa com essa mulher disse. Vamos aqui no versículo 11. Aí diz assim: e disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? A mulher não estava entendendo nada. Quando o Senhor disse para ela: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e aquele que está falando contigo agora nesse momento, tu me pediria água, e eu te daria água viva, e tu nunca mais teria sede. Então, ela não entendeu nada. Ela falou: Senhor, você não tem balde aí para tirar a água do poço? Que água que é essa? Ela não estava entendendo, ela não estava compreendendo a situação espiritual. Porque a situação espiritual é maravilhosa, a situação espiritual é diferente. Quando você tem uma vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo, você não é tão atingido pelos problemas, pela dificuldade que o mundo te coloca, que o mundo nos coloca. Quando você anda no Espírito, você sente pouco a dificuldade. Não há dificuldade, na verdade, para quem é espiritual. Na verdade, para quem é espiritual, para quem entende que a água que é essa que o Senhor Jesus Cristo te oferece, não oferece, essa pessoa tem luta, tem dificuldade, tem, mas ela consegue passar por tudo, porque ela é espiritual. Está entendendo? Já os que estão na carne não aguentam, não resistem. Os que estão andando na carne não resistem, de forma nenhuma. Não resiste. Essa mulher aqui, ela ainda estava na carne. Ela ainda, entendeu? Não entendia a situação espiritual. Mas nesse dia que ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a história dela mudou. E é o que o Senhor nessa noite está falando para mim e para você. É o que Ele está falando para mim e para você. A sua história muda. A sua história não será a mesma. Ele vai mudar essa situação, esse problema, essa dificuldade que você está enfrentando. Ele está entrando em providência. Ele vai mudar essa história, vai mudar essa situação. Agora eu e você precisamos entender, compreender que a situação é dar ouvido à palavra dele. Essa mulher, ela ouviu, ela guardou. Ela não só ouviu e foi embora, não. Ela ouviu e começou a colocar em prática. É tanto que aqui mais na frente diz que essa mulher ela foi anunciar Jesus Cristo. Ela foi a outro samaritano a divulgar, pregar o Evangelho, entendeu? Para outros samaritanos. Então, foram muitas pessoas convertidas através do testemunho dessa mulher. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você venha ser um testemunho vivo. Deus quer que você mulher, você homem, que você venha ser um testemunho dele. Que através da sua vida, muitas almas venham ser ganhas com ele dele. Amém?
É isso que o Senhor diz nessa noite para mim e para você. Aí diz assim, ó, no versículo 12: És tu maior do que Jacó? A mulher dizendo para o Senhor Jesus Cristo: o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Olha o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher. A mulher, ali numa conversa com o Senhor Jesus Cristo, ela diz: é tu maior? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, o nosso antepassado Jacó? Ela não sabia com que ela estava conversando, entendeu? Ela não sabia quem estava ali em frente dela. Era o Senhor Jesus Cristo. Isso acontece na nossa vida. Quando nós lutamos bem espiritual, a resposta para o nosso problema está ali na nossa frente, mas nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, porque nós não compreendemos o mundo espiritual. Está entendendo? Então, quando os nossos olhos abertos, quando nós entendemos a situação, aí tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Um probleminha que é desse tamanho, às vezes o cristão fala um problema medonho. Você está entendendo? Faz um problema medonho. E sempre que o problema é tão pequenininho, se você for espiritual, você vai ver que não é nada. E de repente é isso que está acontecendo com você. Você chegou nessa noite, é um probleminha tão pequenininho, é uma situação tão pequena, e você de repente está olhando com outros olhos. Não é os olhos espirituais. Se for olhar os olhos espirituais, isso não é nada. Porque é Jesus Cristo que faz. É o Senhor que muda. Então ela diz: olha, és tu maior do que Jacó? É tu maior do que os nossos pais? Que os filhos dele bebeu aqui, né? Os gados dele bebeu aqui. Em outras palavras, quem é você? Aí olha o que Jesus fala para ela. Jesus, né? Aqui no versículo 13 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der. Presta atenção: mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca terá sede, porque a água que eu lhes der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Glória a Jesus. Amém? Então foi isso que o Senhor Jesus respondeu para aquela mulher: olha, todos que beberem dessa água, né, ele está falando do poço aqui daquela água, todos que beberem dessa água vão tornar a ter sede de novo, mas a água que eu lhes der, ele está dizendo, quando ele dá algo para uma pessoa, quando ele se revela para uma pessoa, quando a pessoa entende isso, então essa pessoa, ele diz o quê? Que nunca mais ela terá sede. Isso quer dizer que essa pessoa, ela não há nada nesse mundo que possa barrar ela, não há nada nesse mundo que possa detê-la, não há nada nesse mundo que possa pará-la, porque quem está dentro dela é o Espírito Santo. Essa água se refere à palavra do Senhor Jesus Cristo, se refere à vida eterna, se refere ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Né? Se refere ao Espírito Santo. Em Jeremias 17, versículo 7, né? A palavra do Senhor diz assim: bendito é o varão que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, onde a sua raiz se estende para o ribeiro, quer dizer, para o rio. E em tempo de sequidão, de dificuldade, essa pessoa, essa árvore está sempre verdinha, está sempre dando seus frutos na estação certa. Então, quer dizer, a pessoa que entende a palavra de Jesus Cristo, que anda com Ele, que tem o Espírito Santo, que busca Ele, ele é como essa árvore. Lá fora pode estar pegando fogo, mas você está sempre alegre e feliz, porque você não depende de ninguém, você não depende desse mundo, você depende exclusivamente desse ribeiro, desse Espírito Santo, você depende dessa água, que é o Senhor Jesus Cristo que te dá, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá. Quem está entendendo? Você está entendendo? Está compreendendo? E de repente, você chegou nessa noite dessa forma, de repente você chegou aqui nessa noite, não com uma sede, vamos dizer assim, material, mas uma sede espiritual. É uma sede espiritual. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para você, se você der ouvido as palavras dele, se você caminhar com ele, se você obedecer a ele, então você vai ser uma fonte de água, você vai ser a própria fonte de água, a própria fonte de água, jorrará água para a vida eterna. Amém? Vamos só completar aqui, a gente já encerra. No versículo 15, é isso? Aleluia. Vamos lá. Disse-lhes a mulher: Senhor, dás-me, né? Isso mesmo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dás-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus falou essas palavras para testar. Jesus já sabia
do problema dela. Ela estava com problema sentimental, problema conjugal. Está entendendo? O Senhor falou só para ver qual era a intenção dela, para ver se ela ia falar a verdade. Por isso que ele diz aqui, né? No versículo 16: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste, vem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disse-te com verdade. Então o Senhor disse assim: olha, tu já tivesse 5 maridos, e esse que tu está vivendo agora, né? Ela dizendo, o Senhor dizendo para ela, não é seu. Então o Senhor, Ele conhece tudo. Ele sabe tudo, ele passou ali para ajudar aquela mulher. A situação dela não era questão de marido, não era questão de coisas materiais. O problema dela era espiritual. E o Senhor Jesus foi ali para mudar a história dela. E mudou a história dessa mulher. A história dela mudou. Ela nunca mais foi a mesma. Ela começou a pregar o Evangelho, começou a anunciar Jesus Cristo, porque ela se tornou, ela deu ouvido essas palavras de Jesus Cristo. Ela deixou a palavra de Jesus Cristo entrar nos ouvidos e entrar no coração, e ficou ali. Então isso quer dizer, ela ouviu e praticou a palavra. Ela não só ouviu a palavra, ela ouviu e praticou. Então ela foi pregar o Evangelho, foi anunciar a outro samaritano a palavra de Jesus Cristo. Olha, eu conheci alguém que falou, ela dizendo, eu conheci alguém que falou a minha vida toda. Não é ele o Messias, não é ele o Messias. Aí ajudou aquele povo e foi lá junto com ela. Aí quando chegou lá, viu e perguntaram para Jesus: fica conosco aqui mais 2 dias, né? Conosco aqui, e o Senhor ficou. Então aquele pessoal disse para ela: mulher, agora nós cremos, não porque tu falaste, mas porque nós estamos vendo com nossos olhos. Nós estamos vendo com nossos olhos o que esse homem tem feito. O que esse homem tem feito. Quer dizer, o que o Senhor Jesus Cristo operava, fazia. Hoje, as pessoas têm visto tanto milagre. As televisões, o Senhor Jesus Cristo opera na televisão. E as pessoas não querem acreditar, não querem crer para a salvação delas, não querem acreditar. Você liga a televisão, está lá Jesus Cristo operando milagres, sinais, prodígios, maravilhosos. E quantos são aqueles que mesmo vendo com os olhos duvidam? Mas não é assim com esse pessoal. Eles viram com os olhos e acreditaram, e creram, né? Eles creram. Então você que nessa noite chegou aqui, chegou com essa sede de repente você pode até pensar que é uma sede material. De repente você fala assim: olha, a minha vida, eu gostaria de ter isso na minha vida. É mais ou menos assim: eu gostaria de ter aquilo na minha vida, eu gostaria de conquistar aquilo na minha vida. Você está entendendo? Eu gostaria de fazer aquilo, mas não é isso, mano, não é isso. Não é isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele te oferece salvação, vida eterna. Ele te oferece essa água viva, que é muito mais importante do que essa água que nós bebemos, que daqui a pouco vai crescer de novo. Isso quer dizer, ele é mais importante do que essas coisas materiais. É muito mais importante. A salvação, a vida eterna. E através da sua vida, outras vidas também vai vir a presença dele. E é isso que ele quer de você. É isso que ele quer de mim. Ele quer que você venha dar muitos frutos. Foi o que aconteceu com essa mulher. Então, a história dessa mulher nunca mais foi a mesma. Foi transformada, foi mudada, porque ela deu ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo e praticou a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ela não só deu ouvido, ela deu ouvido e começou a praticar, ela creu, ela acreditou no Senhor Jesus Cristo. Me dai dessa água, ela disse para ele: me dai dessa água para que nunca mais eu tenha sede, Senhor. Amém? E ele deu essa água. Glória a Deus, aleluia. E é o que ele está dando nessa noite para você. Ele está dizendo para você não ficar ansioso com esse problema. Ele está dizendo para você não ficar preocupado com o dia da manhã. Ele está dizendo para você colocar esse problema, essa situação na mão dele, confiar nele, deixar ele mudar, deixar ele fazer. Muitas vezes nós queremos fazer com nossas mãos, com nossas forças, e nós não conseguimos fazer nada. É ele que faz, tudo é ele que faz. Então é isso que ele está dizendo para você nessa noite. Entregue esse problema na mão dele, deixa ele te conduzir. Dá ouvido à palavra dele. Dá ouvido, se preocupa mais com o teu lado espiritual. Comece a se preocupar. Comece a buscar o lado espiritual. A sua vida espiritual. Uma pessoa que não tem espiritualidade, ela está morta. Não adianta ela conquista o mundo, mas perde a sua alma, perde a sua espiritualidade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua espiritualidade? E hoje, infelizmente, são muitas pessoas dentro das igrejas que não estão preocupadas com o lado espiritual, com essa água. Essa água que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Não são muitas as pessoas que não estão preocupadas com esse lado, mas estão preocupadas com o poço. Estão preocupadas com aquela água, a água mundana, quer dizer, com as coisas materiais desse mundo. Então, ele está dizendo para você nessa noite, para mim e para você nessa noite: pare de se preocupar com as coisas desse mundo.
Pare de se preocupar com as coisas desse mundo. Isso ele não está dizendo que você não possa ter. Não, de forma nenhuma. Não pense dessa forma. Ele não está dizendo que você não vai ter. Não, você pode ter o que você quiser. Ele te dá, ele é dono de tudo. Mas que você não venha colocar o coração nisso. Mas que você venha dar ouvido às palavras dele para que você venha ser uma fonte viva de água. Aonde não só você bebe, mas outros também vão beber dessa água. Quer dizer, você vai anunciar o Evangelho, você vai falar do Senhor Jesus Cristo, você vai fazer aquilo que Jesus Cristo manda você fazer, e aí a sua vida não será a mesma. Vai mudar essa história, meu irmão. Esse problema o Senhor está colocando a mão lá. Amém? Entregue na mão do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é contigo. Ele é com você. Amém? Quem está entendendo? Você está entendendo? A palavra não é maravilhosa, a palavra do Senhor Jesus Cristo? Não é maravilhosa? Gente, então Ele quer o quê? Que nós venhamos se preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Com a tua salvação, a tua vida eterna. Quer dizer, com essa água viva que é a salvação, a vida eterna, que é a palavra do Senhor, que é o Espírito Santo de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ficar em pé, gente? Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos agradecer o nosso Pai. Nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por as tuas palavras lindas e maravilhosas que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos, porque Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado por essas palavras, meu Pai, maravilhosas. Porque o Senhor quer que nós verdadeiramente venha a ser uma fonte de água viva. Ó Espírito Santo, Tu é maravilhoso. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós nessa noite. Obrigado pelos milagres, as curas, os sinais, os prodígios de maravilha que o Senhor já operou nessa noite, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nós vemos o Senhor e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos dar a sua aí para o Pai Jesus. Amém?